preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E avançamos para o Jornal das 7. Vanessa Cruz, está dado como extinto o incêndio na COP30, a Conferência do Clima que decorre em Belém do Pará, no Brasil. Um dos pavilhões, o de África, pegou fogo. Foi por volta das 5 da tarde. As autoridades brasileiras dizem que conseguiram conter um incêndio em cerca de 15 minutos. Foi dado como extinto pouco mais de uma hora depois. Entretanto, o governo do Pará garante que não há feridos como resultado deste incêndio num dos pavilhões da COP30, a Conferência do Clima no Brasil. Vamos tentar ainda nesta edição ir em direto até Belém do Pará. Isso porque as imagens que vão chegando são de causar alguma impressão, porque o fogo é violento, no entanto, fortes labaredas. Não há feridos. Entretanto, conseguimos a ligação agora em direto para Belém. Sim, está por lá a Adriana Alves, jornalista do Observador, que tem estado a acompanhar esta Conferência do Clima. Adriana, centenas de pessoas tiveram de ser retiradas por segurança. Sim, o pavilhão onde está a decorrer o evento da COP estava completamente cheio quando deflagrou este incêndio. Em poucos minutos, rapidamente, a organização começou a pedir às pessoas para se dirigirem à saída. Houve num primeiro momento alguma confusão quando os primeiros participantes começaram a fazer... Algumas dificuldades técnicas aqui, mas estamos a ouvir. As pessoas que estavam à entrada, um pouco assustadas também com esta comoção, começaram a correr sem perceber exatamente ainda o que é que estava a passar, até que realmente a organização começou a explicar que se tratava de um incêndio. Os bombeiros também rapidamente chegaram ao local para tentar apagar as chamas. Adriana Alves, aqui com um ponto de situação, percebemos, até porque a situação ainda está em curso, que há aqui algumas dificuldades na comunicação, mas ficou o essencial, as pessoas foram rapidamente retiradas do pavilhão. A Adriana Alves, jornalista do Observador, está em Belém do Pará, no Brasil, a acompanhar esta COP30. O incêndio, embora tenha provocado um grande susto, acabou por ser controlado rapidamente e está dado como extinto. E não terá provocado feridos, é um dado importante, apesar do aparato deste incêndio em Belém do Pará. É uma notícia que, obviamente, vamos continuar a acompanhar na noite informativa da Rádio Observador e também em observador.pt. E em Portugal, governo de um lado, oposição do outro. A Assembleia da República chumbou as propostas da oposição para aumentar as pensões. A última a ser chumbada foi a do Chega. O partido de André Ventura queria aumentar as pensões em 1,5 pontos percentuais, acima da atualização prevista para o próximo ano, que já está patente na lei. Acabou por ser rejeitada esta proposta com a abstenção do PS. Minutos antes foi chumbada a proposta do Partido Socialista, que queria que o bónus que o governo prometeu dar aos pensionistas se transformasse num aumento estrutural. O Chega votou contra esta proposta do PS. A proposta do PCP para atualizar as pensões em 5% também não passou. Aprovada foi apenas a proposta do PSD e CDS. O bónus para os pensionistas vai ficar inscrito na proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. Um bónus, Ricardo, que o PSD faz depender da evolução da execução orçamental. Só se houver margem financeira é que esse bónus vai mesmo ser posto em prática. Chega e PAN votaram a favor, o PS absteve-se, assim como toda a esquerda parlamentar. Só a Iniciativa Liberal votou contra. E nas presidenciais, o antigo presidente do PSD, Rui Rio, agora mandatário de Henrique Gouveia Melo, diz que nunca achou que a vitória do Almirante estivesse garantida à partida. Numa fase em que Gouveia Melo vai descendo nas sondagens, Rui Rio diz que nunca acreditou numa vitória tranquila. Em entrevista no programa Vichy Soase da Rádio Observador, Rui Rio diz que as hipóteses de vitória do Almirante são superiores às dos restantes candidatos e iguais ao início da corrida presidencial. Acho que ele tem todas as condições para ir à segunda volta e acho que as condições que tem hoje são as mesmas que eu achava há 3 meses atrás. O povo em geral,
acharia que ele tinha mais hipóteses naquela altura do que tem hoje. Agora, eu com a experiência que tenho, mesmo há 3 meses, quando parecia que isto eram favas contadas, disse sempre que nunca na vida seriam favas contadas. Para mim isso é evidente. Acho que é quem tem mais hipóteses de ganhar, mas veremos no dia 18. Veremos, diz o antigo líder do PSD e mandatário de Gouveia e Melo, apoia o Almirante por ser, diz, o que menos experiência tem e por isso não entra em tricas políticas. Rui Rio falou também sobre o desempenho do governo nesta entrevista ao Observador, que vamos poder ouvir nesta hora. Elogia Luís Montenegro pelo dossiê da imigração, mas critica o orçamento do Estado e as contas públicas. Rui Rio, antigo presidente do PSD, mandatário nacional de Henrique Gouveia e Melo, é o convidado da segunda parte da Vichy Soase. O programa arranca já depois deste Jornal das 7. Agora vamos a outras notícias que estão a marcar esta quinta-feira, 20 de novembro. E vamos aos Estados Unidos. 6 democratas pediram a militares para não cumprirem leis que consideram ilegais, ordenadas pelo presidente norte-americano. Donald Trump responde que esses democratas podem vir a ser punidos com pena de morte por crime de sedição. Donald Trump republicou também uma publicação que dizia, e vou citar, enforquem-nos porque George Washington o faria. Os líderes democratas já reagiram, consideram que o presidente dos Estados Unidos está claramente a ameaçar de morte membros do Congresso, pedem aos republicanos para condenarem as palavras de Donald Trump. O líder republicano Mike Johnson diz que o presidente norte-americano só constatou o crime de sedição e que não ameaçou ninguém. Em Portugal, a médica suspeita de prescrever medicação a falsos diabéticos fica sujeita ao pagamento de uma caução de 500 mil euros. É uma das medidas de coação decretadas pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto. A endocrinologista Graça Vargas, detida ontem, é a principal suspeita de um esquema fraudulento que passaria por prescrever medicamentos para diabetes a pessoas que não teriam a doença, que queriam só perder peso. Esta médica fica ainda proibida de se ausentar do país, de contactar com testemunhas, de frequentar a clínica onde dava consultas e de exercer a profissão. A Conferência de Líderes Parlamentares marcou para 19 de dezembro as eleições dos 5 membros do Conselho de Estado, 3 juízes do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça, um agendamento que acontece meio ano depois da legislatura ter começado. As candidaturas têm de ser apresentadas até dia 12 de dezembro. E voltamos a atualizar as notícias às 7h30.